como a Argentina deixou de ser um dos países que mais cresciam no mundo, né, no final do século XIX para o início do século XX, e se tornou aí um país pobre, né, mais pobre que o Brasil. E também, né, como que agora, com o Milei, a gente está tendo aí um revés em toda essa situação e a Argentina começa a voltar, depois de mais de 100 anos, para o seu percurso de sucesso, né? A Argentina, já começando pelo nome, né, vem de prata, então a riqueza já está basicamente aí no DNA da Argentina desde sempre. Porém, nada resiste a um furor autoritário. Tudo começa, a decadência argentina, com a chegada de Juan Domingo Perón no poder, né? Ele começa como ministro do Trabalho e ele é inspirado por ideias chamadas trabalhistas, mas que no final das contas era para se consolidar no poder, que vinham, adivinha da onde, né? Primeiro, de ideais bem antigos socialistas, antes mesmo de Marx, etc., e que chegam ali com um viés nacionalista e viram o fascismo na Itália. Então Mussolini, que é o maior fascista, o criador do modelo fascista, cria na Itália a Carta de Lavoro, né? Que é Carta de Lavoro, que é o que eles usam lá, como se fosse uma carteira trabalhista, né? Uma carteira de trabalho. E quando o Juan Domingo Perón se depara com essas ideias, ele gosta dessas ideias, mas não pensando no povo, no trabalhador, nada disso, hein? Pensando em se consolidar no poder. Essa ideia simples e clara, tanto do Mussolini, com essas premissas que ele criou, quanto do Juan Domingo Perón na Argentina. Bom, com essas ideias, o Juan Domingo Perón vira ministro do Trabalho, como eu já disse, e depois ele vai se galgar à presidência da República. E quando ele chega na presidência da República da Argentina, ele cria inclusive um jingle, né? Inclusive a parte mais interessante do jingle dele é combatendo o capital, né? Na verdade não precisa combater o capital. Se você criar as medidas erradas, as medidas que afetam negativamente a população, como um viés populista para se consolidar no poder, rapidamente o capital vai embora. E foi isso que aconteceu na Argentina. Quando Juan Domingo Perón chega à presidência da Argentina, para ele se perpetuar no poder, ele começa a gastar em excesso, aumentar a burocracia para empresas internacionais entrarem na Argentina, ele começa a dificultar, enfim, a questão da privacidade e da propriedade privada na Argentina, começa a nacionalizar empresas, nacionalizar commodities, agora é tudo do Estado, nada fora do Estado, basicamente como uma ideia fascista. Assim então, Domingos Perón vai se consolidando, se consolida esse poder e chega até a quase virar um santo. Quase, porque a sua esposa de fato virou uma santa, né? Ela foi ali proclamada, digamos assim, uma santa argentina. E foi inclusive embalsamada quando ela morreu. Bom, com o passar do tempo, vários presidentes tentaram arrumar a Argentina. O último, antes do Milei, foi o Macri, só que ele atacou só a parte econômica. Esqueceu que a questão na Argentina é mais profunda, é cultural, né? Bom, e com isso, a esquerda se perpetuou no poder porque, primeiro, os ideais que tanto Mussolini com o fascismo na Itália, quanto o Juan Domingo Perón, que aplicou essas ideias fascistas na Argentina, elas são basicamente ideais que vêm de uma raiz socialista. A única diferença entre o fascismo e o nazismo: para o socialismo é a vertente nacional, né? Para se consolidar no poder, os líderes fascistas utilizam ali questões culturais do próprio povo para se consolidar no poder, mas é só essa a diferença. No resto, são todos modelos totalitários iguais. E com isso, então, a Argentina vai empobrecendo ao longo dos anos, e a crise na Argentina ela é diferente das crises brasileiras. As crises brasileiras são sempre agudas, né? Ela é rápida, intensa. Talvez a que mais demorou, no caso do Brasil, foi o combate à inflação, né? Foi a crise inflacionária. Mas ainda assim, as crises no Brasil costumam ser rápidas e muito intensas, muito dolorosas. Na Argentina não. Na Argentina a queda do país, a pobreza veio chegando em doses homeopáticas, né? Como se fosse uma tortura. E isso foi acontecendo ao longo do tempo, começando com o Juan Domingo Perón e terminando agora, se Deus quiser, com Alberto Fernandes, que foi o último presidente kirchnerista, o último presidente de esquerda da Argentina. E todos eles trazem esse viés cultural de exaltar o Perón e traz consigo as medidas de, enfim, Estado grande, totalitário, com muitos servidores públicos, praticamente comprando votos através do assistencialismo e de um serviço público
altamente inchado. Muito bem. O Macri, quando chega, tenta combater isso, né? Só que ele ataca de novo só o lado econômico. Ele esquece do lado cultural e ele esquece que a esquerda, ela só aceita a democracia quando é ela que vence. Quando o outro lado vence, eles vão para cima, quebram tudo, e foi o que fizeram na Argentina com o Macri. Paralisaram tudo, não deixaram o cara governar, e o Macri foi cedendo ali um espacinho, outro espacinho. E a mensagem é a seguinte: não se negocia com o inimigo. Esquerdista tem uma moral completamente degenerada. Eles não são nem amorais, sem morais. Eles têm uma moral, só que é uma moral completamente degenerada. Eles foram criados para destruir. O motivo do socialismo existir é para extinguir um modelo pré-existente, que é o modelo capitalista. Mais do que o modelo capitalista, o modelo ocidental, da civilização ocidental. O capitalismo dentro da civilização ocidental, ele é um modelo econômico. Agora, a civilização ocidental também é cristianismo, a civilização ocidental também são as nossas leis, que vieram de bases cristãs e judaicas. Tudo isso, você pode reparar, o esquerdista, a pessoa de esquerda, ataca, e foi isso que eles fizeram na Argentina. Além de todas as medidas desastrosas econômicas, a gente teve, por exemplo, a aprovação do aborto, que foi uma questão na Argentina, que foi aprovado por quem? Governo de esquerda, porque tudo isso é pauta para degenerar uma civilização e, no caso, para degenerar uma sociedade, a sociedade argentina. E com isso, o país foi se degringolando completamente. Chegou até a ter uma coisa curiosa, que em 2001, né, no início dos anos 2000, nenhum presidente queria assumir a Argentina. Ninguém queria assumir a bucha que era o país. Então o país estava em moratória, default, né? Default da Argentina, que a gente chama, que é quando o país não consegue mais, ele assume, né, que não consegue mais arcar com as suas dívidas. A dívida externa da Argentina era monstruosa, a moeda não valia mais nada. E com isso, então, ninguém queria assumir a Argentina. Então, em uma semana, a Argentina teve 5 presidentes. Porque um assumia, renunciava, aí vinha o outro, aí o outro não queria, renunciava, quebradeira, pau comendo. Vários presidentes tentaram arrumar, sempre com quebradeira logo em seguida. E o Milei chega. E quando o Milei chega, acontece uma coisa diferente, porque o Milei entende que, além da questão econômica, existe uma questão anterior, que é cultural. E anterior a isso, inclusive, que é ideológica. Não se negocia com esquerdista. Não se negocia. Então, quando ele chega, ele logo coloca policiais na rua, porque ele sabia que ia ter quebradeira, ia ter, como teve de fato. E ele já enviou, quando ele entra na presidência, que ele está com a popularidade, que ele acabou de ser eleito, então ele consegue fazer alguma coisa, e ele envia programas de desburocratização, desregulamentação do Estado para o Congresso da Argentina. E junto com o apoio popular que ele tinha, porque ele tinha acabado de ser eleito, ele chega e consegue aprovar boa parte dessas medidas. Que medidas são essas, né? Início de privatizações, desregulamentações, né? Então, desregulamentação do setor de petróleo, desregulamentação do setor de comércio, né? Várias empresas agora estão indo para a Argentina por conta dessa desburocratização do comércio, desburocratização dos portos e aeroportos, que estavam todos sucateados, assim como os do Brasil, até antes de começar as privatizações aqui. E com essas medidas, ele começa a colocar a casa em ordem. Diminuição drástica dos gastos do governo, do funcionalismo público. Então o Milei diminuiu drasticamente o número de funcionários públicos no governo da Argentina, em todo o aparato estatal. Diminuiu drasticamente os benefícios de todo mundo, enfim, cortou despesas, burocracias, e ele continua com isso. Na parte do câmbio, né, ele preferiu fazer um peso ali apreciado em relação ao dólar. Então o que ele começou a fazer? Quando o mercado começou a ver e os países, as empresas começaram a colocar dinheiro na Argentina, vender dólar, comprar peso argentino, o peso começa a valorizar. Rapidamente a Argentina tem alguma reservinha e ela começa a comprar, com o PIB dando uma melhorada, uma leve melhorada, começa a comprar ali muitos dólares, né? Reforçando ali a posição do Banco Central argentino, reforçando a importância do peso e dando a ele, ali pelo menos até o momento, uma sobrevida, né? O que significa? Significa que os argentinos agora estão vendo seu poder de compra voltar e o dólar paralelo e o dólar oficial começam a convergir para a mesma cotação. Então você traz de volta para dentro, né, o comércio, traz de volta a circulação, traz de volta ali a livre iniciativa. E com tudo isso, tá todo mundo indo para lá, tá tendo uma espécie de surto imobiliário em Buenos Aires,
porque todo mundo quer participar disso, né? Você pega a bolsa da Argentina, o índice Merval está disparando, porque todo mundo quer comprar esses papéis da Argentina. E começa a sair já as primeiras privatizações do país. Bom, nada disso, nenhuma dessas medidas econômicas, que inclusive agora inclui reforma administrativa, reforma tributária, redução drástica de impostos, tirar o Estado ali do cangote do empreendedor, de fato, tanto argentino quanto o internacional que queira se alocar na Argentina. Enfim, nada disso, nenhuma dessas medidas econômicas seriam possíveis se o Milei não entendesse o viés ideológico da outra turma, né? Que quando perdem o poder, a esquerda, chamam de ditadura. Não é uma ditadura nenhuma. Milei foi eleito, está governando, e ele só consegue governar, ele só consegue ter... O que acontece normalmente com presidentes, né, é que ele entra com uma alta popularidade e ao longo do mandato a popularidade vai caindo. No caso do Milei, como ele está resolvendo um problema de mais de um século na Argentina, ele começou com uma popularidade, na época considerada alta, todo mundo apostava que ela ia começar a degenerar e logo o Milei ia acabar que nem qualquer outro presidente que não fosse de esquerda, né, linchado nas ruas. Só que não aconteceu isso, porque o Milei, quando ele chegou, antes de enviar as reformas, ele já se blindou, quando começou a ter quebradeira, ele usou a força policial como deveria ser, para garantir o direito, inclusive, das pessoas de bem de circular, né, o direito de vir, que é constitucional, esse direito, tanto no Brasil quanto na Argentina, quanto em qualquer país decente do mundo, ou até mesmo os indecentes, né, como no nosso caso da América Latina. E com isso, com ele se blindando, com ele se protegendo, com ele deixando claro, antes das eleições, o Milei fez uma campanha política completamente oposta a tudo que se imagina, o que qualquer marqueteiro falaria, né? Que ele tinha que mentir, que ele tinha que criar um discursinho. O Milei foi duro e foi claro. Se eu chegar à presidência, nós vamos fazer essas medidas, vai ser o plano motosserra, nós vamos cortar tudo, redução de alíquota, ampliação de base, diminuição de burocracia, agora tudo isso vai ter um custo, né? Por quê? Porque a economia argentina era, né, pelo menos até pouco tempo atrás, como se fosse um drogado que está viciado na droga. E o que você tem que fazer então para livrar o cara dessa droga e para livrar a Argentina da esquerda e trazer a prosperidade de volta para a Argentina? Você precisa tirar a droga. A droga do quê? Dos altos gastos, da burocracia excessiva, da roubalheira. E para fazer isso, precisa ser uma política de choque. O plano motosserra do Milei. Então quando ele chega e tira os altos gastos do governo, com programinhas sociais, quando afinal era para comprar voto, diminui o funcionalismo público drasticamente, enfim, começa a cortar despesas desnecessárias, começa a abrir a economia, então tem meio que um choque, né, que vários lobbies que cercavam Buenos Aires começam a quebrar em sequência, porque agora ele abre o mercado, está vindo produto mais barato internacional, isso também segura a inflação, reduz ou pelo menos desacelera a inflação, e tudo isso tem um impacto que o Milei falou que teria antes dele ser presidente, né, durante a campanha, que seria um impacto de como se você tirasse a droga do drogado, né? No curto prazo, depois que você tira a droga da pessoa que é drogada, a pessoa surta, só que no médio e longo prazo, o organismo dela vai se adaptando a viver sem a droga e a pessoa vai melhorando. Então, no curto prazo é fácil, é legal, porque todo mundo se sente bem, tá gastando, né? No longo prazo vem a inflação, destrói tudo, e esse é o efeito da droga num país como a Argentina. O que você tem que fazer? Tirar a droga do drogado, como eu já disse, e foi isso que o Milei fez. Tirou esses gastos excessivos, toda essa politicagem aí para comprar voto. E o que aconteceu foi o efeito inverso, né? O drogado surtou, então a economia da Argentina teve um rápido declínio, o desemprego aumentou, o PIB desabou. Só que tudo isso o Milei já tinha avisado antes, que como a economia vivia à base de gasto do Estado, quando o Estado parou de gastar, ela teve esse solavanco, né? Ela caiu. Porém, o Milei também disse que como as medidas de desburocratização incentivariam os investimentos externos, rapidamente essa situação se normalizaria. Ou seja, o sujeito drogado, deixaria de ser drogado, deixaria de ser dependente químico. E é isso que está acontecendo, né? A economia argentina vem voltando e agora voltando consistentemente, não porque o governo gasta. E isso é o que vai fazer a economia da Argentina voltar a prosperar. Bom, o vídeo já está muito longo, quero resumir tudo aqui dizendo que o Milei entendeu que se ele chegasse só focando na parte econômica, não deixariam ele governar. Portanto, antes das eleições, na campanha, ele disse muito claramente que seria um período difícil, que seria como tirar doce de criança ou a droga do drogado. No primeiro momento seria muito ruim,
a economia afundaria, como de fato afundou, mas como as medidas eram de cortes de gastos estatais, desburocratização, abertura de mercado, logo a economia voltaria forte, resiliente e agora impulsionada de fato por um modelo de governo, de política monetária, de política fiscal consistente. Então o governo da Argentina hoje gasta menos do que ele arrecada, ou seja, ele tem superávit fiscal, né? A inflação começa a ceder bastante e o PIB volta a crescer consistentemente. E agora não porque o governo gasta, ou seja, não porque é droga, né, pro drogado, mas sim porque de fato a economia está tendo uma recuperação baseada em mercado, na iniciativa privada, que é o que de fato gera emprego e renda. E é o que a gente está vendo. A renda na Argentina volta a melhorar, a Argentina volta a ter muitos empregos, o mercado imobiliário está explodindo de crescer, as pessoas estão sentindo de volta essa força econômica, né? Estão voltando a ter dinheiro para gastar, o peso começa a se apreciar em relação ao dólar e a Argentina começa a ter reservas cambiais em dólar consideráveis, o que segura o poder do peso argentino e evita que a Argentina tenha default. Junta tudo isso com os novos empréstimos do FMI, que agora vem, e empréstimos do próprio governo Trump, né, dos Estados Unidos, que garantem, né, que o Banco Central argentino tenha dólares suficiente para manter o peso aí firme, forte, enquanto o Milei, no âmbito fiscal, vai diminuindo os gastos, vai desburocratizando a economia e os investimentos vão entrando. Então, se continuar nesse caminho, como de fato parece continuar, porque o Milei, diferente de outros políticos, vai perdendo popularidade ao longo do mandato, o Milei, pelo contrário, né, está aumentando a sua popularidade ao longo do mandato, porque o povo está vendo que ele de fato está resolvendo o problema da Argentina. E isso faz com que a economia cresça, a popularidade do Milei aumente e a política, pela primeira vez em mais de 100 anos na Argentina, migre para a direita e não mais para a esquerda, porque a esquerda destrói, corrói, enfim, rouba. É isso, o Brasil tem muito a aprender com a Argentina e se você gostou desse tipo de conteúdo, assine a Bedrock Premium, né? Através do link ou na bio, tá na bio, né, fixado, e também tá aí na descrição do vídeo. Por quê? Porque com isso você vai ter acesso a cursos, matérias completas, né, que são os nossos textos com gráficos, tudo bonitinho para você aprender mais sobre economia, política, civilização ocidental, tudo, tem de tudo, tem até programação, se você quiser. Então vai ter acesso a matérias completas, vai ter acesso às nossas produções exclusivas, que são documentários sobre política, economia, e também vai ter acesso ao nosso Graham Bell Data Center, onde você pode estudar, aprender, usar para sua profissão. Por exemplo, se é investidor, vai ter lá as abinhas, né, onde você vai ver o mercado, análises profundas de mercado. Também tem para você que é criador de conteúdo, né, tem imagens, ideias que você pode tirar de lá. Enfim, para você que é programador, a gente tem um gerador de código lá que gera o código na hora para você que você precisa. Enfim, tem tudo. Assine a Bedrock Premium por apenas R$25 por mês. A gente tá com o link da Bedrock Premium fixado tanto na bio de todos os nossos canais, independente de qual seja, e também na descrição desse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube. Então, é isso. Ajuda a gente. Se você quiser, também tem a Bedrock Invest para nós investirmos o seu capital da melhor forma possível. E a gente tem também a Bedrock Invest Consulting, onde você investe o seu dinheiro, só que nós prestamos consultoria 24 horas por dia aí no WhatsApp. É aberto, é eu mesmo que respondo. Então, é a nossa equipe mesmo, né? Que no caso sou eu, que é um projeto inicial, né? Enfim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem horário. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas se você acha que fez você entender de fato o que está acontecendo na Argentina e como essas ideias podem ser usadas aqui para o Brasil. É isso, o vídeo já está muito longo. Eu não quero fazer tantos cortes, né? Eu quero deixar assim, natural, como se fosse uma conversa. E vocês estão ouvindo, né? O passarinho cantando, que bonito. É isso, pessoal. Obrigado. Até mais.